É, deixa eu abrir, aí eu vou compartilhar a tela. Tá. Uhum. Então, Compartilhar a tela aqui. Aí, acho que agora estou compartilhando a tela. Estão vendo minha tela? tô. Uhum. Bom, é muito importante a participação de todos. Acho que a gente vai crescer junto no assunto. Durante essa semana eu estive assistindo algumas palestras, né, de ambos os lados. E como eu já tive uma experiência no passado, né, com divergências assim, infelizmente não foi uma experiência boa. É muito importante a gente ter assim a mente muito aberta, não achar que a gente já sabe de tudo, não achar que a gente é dono da verdade e tá sempre se colocando na possibilidade de estar errado, né? E mais importante é conhecer a vontade de Deus e não estar certo ou errado. Uhum. Então esse é eu acho que uma boa premissa para a gente começar a reunião. Então, algumas coisas que eu gostaria de considerar antes da gente começar é lembrar que Ellen White sempre, ela compartilhou é um anseio no coração pela salvação de almas. Isso sempre foi muito forte nela. E tinha vezes que ela não dormia à noite, acordava no meio da noite e imaginava que tinha pessoas perecendo em volta dela e o povo não fazendo nada para a salvação das pessoas. E isso angustiava ela, né? Então esse é um ponto que eu vi de ambos os lados. Já vi experiências de pessoas fugindo para o campo mesmo, literalmente, não tendo contato com ninguém. Isso é muito negativo. E ao mesmo tempo pessoas falando que quem vai para o campo é egoísta, né? Não quer saber do evangelismo. Então aqui a gente tem que já deixar isso bem claro. Outro ponto para deixar claro que campo não salva ninguém. Quem santifica é o nosso Senhor. Uhum. Ele é o Senhor que nos santifica, é Ele que dá o poder, é Ele que dá a graça, e Ele tem os seus meios, os seus instrumentos de facilitação, mas nada é resultante, né? Há muitas pessoas boas e ruins, tanto na cidade quanto no campo, então acho que esse é um ponto muito importante, e a gente vai lidar com isso um pouco mais para frente. Talvez não dê tempo para a gente falar sobre todos esses pontos, a gente fala semana que vem. Lembrar também que durante o tempo de angústia a gente não deve fazer provisão, e aqueles que fizerem provisão, guardar alimento, etc., é, vai apodrecer ou vai ser um palco vai ser um imã para atrair perseguição. Então isso é muito importante a gente saber também. E outro ponto é crer no espírito de profecia, porque há muitas falas por aí. E falas boas, partes boas e partes que estão em contradição do que Deus diz. Então, que a gente seja humilde e bereano mesmo, de não crer que homens apenas falam, ouvir, porque é importante, ele tem mais experiências, etc. Mas crer no Espírito de Profecia. Espírito de Profecia envolve a Bíblia, envolve os escritos de Ellen White. Tudo isso é o Uhum. Espírito de Profecia. Então, a gente precisa ir realmente ver. Eu estava assistindo agora um vídeo e eu confesso que dentro de mim eu fiquei, meu Senhor, será que eu tenho minha visão errada sobre esse assunto? E eu comecei na verdade, até a semana eu fiz isso outra vez, eu falei, não, vou ouvir o livro Vida no Campo de novo. Quando eu ouvi, algumas dúvidas minhas saíram, porque era Deus falando. Homens falando é uma coisa, Deus falando só vale quando eles estão falando o que Deus falou. Então isso é muito Uhum. importante também. Bom, estou pronto para começar. Alguém queria comentar algum ponto daqui? Não, acho que é exatamente isso, né? E como a gente viu ali, até mesmo entre os pastores, você vê opiniões diferentes, né? Aquele vídeo do pastor Tim, por exemplo, completamente diferente daquele outro que eu postei lá com a visão do atual diretor do Sempre Centro acho. Ar, tudo isso. Então, e realmente a gente não vai encontrar assim em seres humanos
a plenitude, né? A gente tem que realmente buscar por nós mesmos, né? Em oração, essa comunicação com Deus, mesmo porque eu acho que é um dos efeitos que estão acontecendo com essa pandemia, fechando as igrejas, assim, eu acho que é um dos meios de Deus falar para nós, até quando vocês vão ficar dependendo, né, do culto, né? Quantas famílias ainda não têm culto dentro do seu próprio lar, né? Quantos de nós ainda não consegue liderar um estudo bíblico, né? Não consegue liderar um culto lá em casa. Então, assim, eu acho que é Deus falando assim, você precisa sobreviver com as suas próprias pernas, né? Então, a gente tem muito material para estudar, a gente precisa realmente depender de Deus nesses aspectos, né? Então, existe um texto aqui importante para a gente. Eu estou com parte do meu slide com o rosto de todos nós, né? Então, pode ser que eu me perca um pouco na leitura. Opa, Uhum. eu voltei. Não vem muito tempo distante, perdão, não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários, como o cerco de Jerusalém, é, dos, pelos exércitos romanos, era o sinal de fuga para os cristãos. Assim, o arrogar-se, nossa noção, o poder do decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Esse é o primeiro texto, já o que muitos usam, e usam, eu vi muitos usando corretamente, né? Eu vi uma live entre os pastores, o Michelson e outros, falando sobre esse texto, e que esse aqui é o texto que é nosso sinal de fuga, né? É um momento de fuga, não é um momento de mudança das cidades, é um momento de fuga das cidades. Isso é muito importante a gente ter em mente, que assim como os discípulos, os cristãos, lá na época de Jerusalém, eles tinham que fugir e ir embora, da mesma forma, nós seremos chamados a fugir quando os Estados Unidos, né, a nação de Ellen White, arrogar-se, né, não, eu posso, né, tornar o dia obrigatório. E aí, então, será o momento da gente fugir, deixar as grandes cidades. É interessante esse texto também, que mostra que as coisas não serão assim, ó, decreto dominical, você acordou, já tem um decreto dominical. Parece que as coisas, eu tenho a impressão, né, eu posso estar errado, que as coisas vão começar como se fosse uma panela. Ferver as questões dominicais antes, e aí logo depois aí vai ter o momento do decreto, e mesmo assim, aí será um momento, a gente sabe, né, que o alto clamor estará no seu máximo volume, e aí será um momento que as perseguições vão ser mais intensas em lugares, outros em outros, então terá passos, né, de deixar as grandes cidades, daí um outro passo, sair das menores, para um outro passo, até procurar lugares retirados e solitários entre as montanhas. O que é interessante para mim aqui nesse texto é que até quem está no campo, eu acredito que vai chegar o momento deles fugirem dali, né? Por exemplo, a gente mora aqui perto, né, daqui uma hora, daqui no máximo do centro da cidade, tá 40 minutos mais ou menos, uma hora. Então, a gente vai chegar um tempo que isso vai estar perto demais, vai ser perigoso. Então, a gente vai precisar fugir dali também, nesse momento. Então, não é um momento de mudar para o campo, é um momento de fugir e aí pregando, sendo espalhado, como foi os primeiros cristãos, né? Aqui apareceu que minha internet tá meio frágil. Alguém notou alguma coisa errada aí ou tá tudo certo? Deu um delay rapidinho. Ah, tá, mas já tá ok, né? Consumir um pouco, daí você falou alguma coisa que a gente não ouviu, daí voltou de novo. Mas acho que não deu nada assim. Eu vou mudar aqui para... Esse texto aí, Pode falar. Oi. o Arno que deu uma caída. Eu mudei minha internet aqui, desculpa. Pode falar de novo. Tá.
esse texto aí, né, acho que os adventistas mais tradicionais aí, eles entendem se arrogar-se aí como se fosse o próprio decreto dominical, né? E isso daí não é uma coisa que para mim fica tão clara, assim, que só porque eu disse eu posso, então vocês têm que ir embora já para cidades pequenas. Na verdade, assim, eu entendo mais isso como o próprio decreto. Agora, assim, o Daniel Spencer, no último sermão que ele pregou lá, ele estava falando que ele entende sim que em 1888 cumpriu esse texto aqui, mas que hoje aí diz que voltou atrás. Hoje a gente vai ter outra coisa desse tipo que vai ser um sinal para a gente ir de novo para a fuga das cidades, né? Mas independente disso, eu acho que é bem claro nos textos de Ellen White a questão da vida no campo, né? Se a gente está no momento de fuga ou não, eu acho que isso é meio irrelevante, né? Porque talvez seja relevante para quem tem que ficar na cidade, aquela pessoa que tem coisa na cidade, não pode largar, tal. Mas para quem pode ir para o campo, eu acho que se você fica na cidade, você está indo contra, né? A vontade de Deus. Agora, realmente, esse texto é uma coisa que ainda não está claro para mim, se é um momento de fuga hoje ou não, né? É interessante. Eu também estou querendo colocar na minha mente todas as ordens certinhas desse texto e o significado. Um outro texto que o Diogo postou essa semana, semana passada, acho que foi, está aqui na Review and Herald, dia 29 de setembro de 1891. Eu gosto de ver as datas, sinceramente, porque se a gente vê as datas ali, antes de 1888, começou a ficar muito forte as questões dominicais. E em 1888, que Ellen White fala que o alto clamor estava começando a ser pregado através da revelação da justiça de Cristo. Em 1888 aconteceu quase esse decreto aí que foi dito. Então, um pouco depois, né, em 1891, ela também fala da missão das cidades. Por que não deveriam famílias que conhecem a verdade presente se estabelecer nessas cidades? Haverá leigos que mudarão para as cidades, para que possam deixar a luz que Deus lhe deu para iluminar a outros. Então a gente vê esse texto, ok? Tá escrito bem claro aqui, a gente já vai lidar com ele. Mas antes eu queria ler outros textos para a gente refletir neles também. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo de postos avançados. Disse o mensageiro de Deus. Não serão advertidas as cidades? Olha assim, o mensageiro de Deus já respondeu essa pergunta, né, que muitos de nós temos. Sim, não por nosso povo morar nelas, mas por visitá-las, para adverti-las do que está próximo a vir sobre a terra. Não vou ler tudo, mas olha que interessante. Ela fala, sair das cidades o mais depressa possível. Ela fala aqui também. Ela fala, né, sobre o pequeno trato de terra, etc., jardim, filhos. Para fora das cidades. Esta é a minha mensagem neste tempo. E aqui no final, aqui ela fala aqui, ó, uma olhadela a São Francisco, de modo como é hoje, falaria a vossa inteligência, mostrando-vos a necessidade de sair das cidades. E aqui esse outro texto também é muito interessante. Fala assim, não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental e espiritualmente por residir na cidade. Fé, olha o que é melhor no campo. Ó, fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde há campos, montes e árvores. Tirai vossos filhos dos cenários e som da cidade, para longe do ruído intrépido dos bondes e das carroças, e terão uma mente mais sadia. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. Olha, então quais são as opções que a gente tem daquele primeiro texto? Porque assim, parece que esses dois textos meio que se contradizem, mas nunca Deus pode se contradizer. Eu só fiquei aquele texto anterior lá, que você mostrou. Porque não deveria as famílias conhecer a verdade, presença e estabelecer nessas cidades. Quando ela fala nessa, o contexto não fala o tipo da cidade, se era grande, pequena.
Porque está falando nessas aí, né? Já está se referindo a alguma coisa que ela falou anteriormente, ou não? Sim, eu li todo o livro, o capítulo, mas eu não lembro desse ponto. Mas logo abaixo ela fala que mudarão para cidades. Então ela deixa algo genérico ao mesmo tempo. Só que assim, como eu vejo essa situação? Quem que é esse cara? Duas opções. Nós temos duas opções só para esse texto que a gente acabou de ver. Ou é para mudar para dentro dessas cidades. Essa é uma primeira possibilidade, a gente não pode excluir isso. Ou então é mudar para essas cidades e evangelizá-las como o anjo ali, o mensageiro do Senhor falou, não morando nela, mas próximo a elas. Por exemplo, eu estou próximo a Terenos. E eu posso me mudar, digamos aqui, eu estou aqui em Campo Grande, vou mudar ali para uma região rural perto de Terenos e evangelizar Terenos. Eu não preciso estar morando nela para cumprir a comissão. Porém, nós não podemos desconsiderar que podem ser essas duas opções. Considerando que seja a opção 1, a gente vai ver mais para frente, e eu quero lidar sobre isso, acho que a gente pode lidar até agora, então. Quer ver? Vou até passar aqui para frente. Eu já vou falar sobre isso, então, deixa a gente vai pegar o texto. Então, assim, morando dentro da cidade, uma pergunta que eu faço para nós aqui. Haverá pessoas morando na cidade ou é um chamado para todo mundo sair da cidade? É algo geral ou não? Assim, uma coisa que eu percebi bastante lendo a orientação da criança, ela chama as pessoas de maneira geral, mas especialmente quem tem filhos. Eu percebi que parece que ela salienta bastante essa parte. Quem tem filhos, assim, parece que é muito forte o chamado para sair das cidades, por causa da dificuldade na educação. E assim. Agora, eu creio que sim, no tempo do fim haverá pessoas, né? Sim. Acho que... Eric, você ia falar alguma coisa? Eu estava pensando se ia falar, mas já que você falou. Eu vejo o primeiro texto, tem um texto só, né, que fala para ir para cidades, eu vejo aquilo lá como uma exceção, né? Assim, eu gostaria muito de ver o contexto desse texto aí, porque de tudo que eu li já, assim, de orientação da criança, a gente leu inteiro aqui em casa, o Eduardo citou, o Vida no Campo eu já li 2 vezes, para mim, eventos finais também, né? Tem até um capítulo de eventos finais que fala do campo, né? Do campo lá. Então, assim, parece que tudo que a gente lê assim, de uma maneira sistemática, Ellen White manda a gente para a cidade, né? Só que falando para o nosso bem, para o bem da nossa família, bem dos nossos filhos e tal. Agora, nesse texto, está falando para deixar a luz, para iluminar os outros. Ou seja, algumas pessoas serão chamadas para ir para a cidade para pregar, né? Mas eu hoje vendo, parece que esse texto é uma exceção. Algumas pessoas serão chamadas para isso, né? Sim. Mas para a grande maioria é para ir para o campo. Esse é um problema que eu tenho visto nas lives por aí, nos vídeos, de pessoas que são contrárias à ideia de hoje ir para o campo, que é justamente isso. A gente está dando uma mensagem, a gente esquece para quem que a gente está dando a mensagem. A gente está dando mensagem para quem? Para uma igreja reavivada ou para uma igreja Laodiceia? Entende? Para quem que a gente está dando a mensagem? A gente está dando uma mensagem para Laodiceia. Se a gente fala para Laodiceia que acha que está bem, que tem tudo, que está vestida, que enxerga bem, que está tudo certo, tem ouro suficiente, uma mensagem assim, olha, para aqueles que puderem, muda para o campo. Ou não é o momento de ir para o campo. A gente está deixando para as pessoas assim que não têm esse discernimento espiritual uma mensagem de não é um momento. Não é um momento. E isso é muito arriscado e muito perigoso, porque aqueles que precisam ir, geralmente não reconhecem que precisam ir. Então, eu tenho visto assim um grande perigo em algumas bem intencionadas mensagens, que eu creio que são bem intencionadas, sobre isso. Porque, assim, de fato, gente, Deus tem chamados específicos. E que nem eu postei hoje lá, hoje de manhã eu fiz um estudo só no livro do Gênesis, falando sobre isso. Quando Deus chamou alguém para estar nas cidades, ele deu graça. E é interessante que eu vou até colocar um texto aqui, ó. Olha só que lindo. Confiando na bênção de Deus, o cristão estará seguro em qualquer parte. Na cidade, ele não será corrompido. Na sala do tribunal,
será destacado por seus hábitos de estrita integridade. Na oficina mecânica, todo o seu trabalho será feito com fidelidade, visando unicamente a glória de Deus. Quando essa conduta for seguida individualmente por seus membros, a igreja terá êxito. Então a gente vê que quando Deus chama as pessoas para ir, ó, eu tenho uma missão para você naquela cidade. E geralmente, não é regra, mas geralmente essa pessoa nem queria estar lá na cidade. Ela queria estar no campo, porque ela quer fazer a vontade de Deus. Mas se ela se abnega, ela deixa a sua própria vontade de estar no campo e vai para cidades para ser o quê? Olha só, aqui tem outro texto. Qual a atitude, né? Para ajudar a abrir o caminho. Conforme o tempo avança. Olha que interessante. Então, assim, se é só no decreto dominical, ela não falaria assim, conforme o tempo avança. Percebamos conforme está escrito, ó, cada vez mais. Não é só naquele momento. É conforme o tempo avança, cada vez mais terá o nosso povo de sair das cidades. Durante anos, temos recebido instruções de que nossos irmãos e irmãs, especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades, conforme diante deles abre o caminho para fazer. Muitos terão que trabalhar, e olha que interessante, porque assim, muitos falam assim, não, se você tem condições, isso é muito, mas muito relativo. Porque, imagina, uma pessoa que tem uma vida, ganha bem, mas gasta todo o dinheiro mensal em coisas, né, atrativos da cidade. Não, eu não tenho condições de ir para o campo. E fica por aí. Então tá, não tenho condição, tá tudo certo. E não é assim. Então, assim, ó, muitos terão de trabalhar fervorosamente para ajudar a abrir o caminho. Mas até que seja possível eles saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer o trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Então, assim, tá na cidade, gente, vai ter riscos. Não é, assim, tem o seu lado ruim, a gente vai sair afetado, Deus vai dar graça, mas existem os lados negativos que a gente vai viver. Aqueles que, por exemplo, foram açoitados em nome de Jesus, Deus deu a graça para suportar, mas eles sentiram dor? Claro. Aqueles que foram chamados para estar nas cidades, eles vão sentir a dor da cidade. Vão sentir as lutas e as provas da cidade, mas estão ali para uma missão. Interessante que no livro Atos dos Apóstolos, ali está sobre os da casa de César. Se vocês pesquisarem assim, os da casa de César, vocês vão ver que tinha pessoas fiéis na casa de César, ali naquele palácio real onde só existia imoralidade. Deus dava a graça para eles estarem ali. Então, sim, haverá muitos que estarão nas cidades para um propósito específico. Se a gente não tem sido esses missionários, olha, mais um motivo a mais para nós irmos para o campo, porque é onde a gente vai ter menos ou mais contato com Deus, né? Eu sempre falo assim, na cidade é uma força te puxando para o mal. No campo é uma força leve te empurrando para o bem. Não são resultantes, em ambos os casos, mas ambos são forças. Alguém quer comentar ou a gente passa para o próximo? É interessante. Fala aí, Diego. Diogo, vai falar. Depois eu falo. Todo mundo vai falar. Não, eu só queria comentar rapidinho que o texto realmente fala aqui do que a gente tinha falado lá, especialmente, né, as famílias que têm filhos. Então, nós vemos no exemplo de Ló, né, que se você ler lá no Patriarcas e Profetas, ele consegue se salvar, mas ele perde a família dele. Então tem esse detalhe bem interessante. Ela fala que ele perdeu a família por causa da indecisão dele. Ele viu as filhas se casando com outros, ele viu as coisas dando errado, mas a indecisão dele fez com que ele perdesse a família dele. Então esse é um detalhe muito importante. Às vezes você aguenta aos trancos e barrancos, como ele mesmo foi afetado, no final da história a gente vê, mas você aguenta, mas seus filhos não. Então esse é um ponto muito importante. Outro ponto é essa questão de preparação, como você falou. Eu não sei vocês, mas eu vivi a minha vida inteira na cidade, nesse ritmo, desse jeito. Então, assim, às vezes a gente precisa desse período de preparação, né? Como Moisés, como João Batista teve e outros mais. Então, às vezes a gente nunca teve essa oportunidade de, às vezes, passar por privações ou aprender coisas, ou se humilhar perante Deus e tal. E às vezes a gente precisa desse período de preparação fora, né? Num lugar fora da cidade, para se preparar para pregar o evangelho. Às vezes a gente não consegue porque a gente nunca passou por isso.
Uhum. Eric? Então, a Aline estava falando aqui, né, de Jonas, né? Jonas, ele foi para Nínive, ele não foi lá para morar, né? Assim, dá para fazer um paralelo entre Jonas e Ló, né? Ló, ele foi para a cidade, não é porque ele queria pregar para Sodoma, converter, ele queria morar, porque ele gostava de lá, né? Então, assim, eu vejo que tem muitos de nós que falam, não, eu tenho que estar no meio da cidade para pregar. Mas a pessoa não está lá porque ela vai pregar. Ela está lá porque ela gosta. Sabe? A gente tem que aprender a saber, ao fazer isso, eu estou tomando isso como um passo de fé ou um passo da minha carne, entende? E a Laodiceia é bem isso, né? Ela é alguém que está vivendo pela carne achando que está vivendo pela fé. Sim. Então, isso tem que ser analisado, né? E ao meu ver, a Ellen White manda a gente ir para o campo para quê? Por causa da nossa fé, né? Para a gente ir pregar na cidade. Muito bom. Tem um outro ponto que eu gostaria de compartilhar aqui, olha só. Aqueles que no caminho do dever são levados à prova podem estar certos de que Deus os guardará. Mas se os homens voluntariamente se colocam sob o poder da tentação, mais cedo ou mais tarde se cairão. Cairão mais cedo ou mais tarde. Então a gente vê aqui, olha que interessante. Isso eu aplico para essa questão das cidades. No caminho do dever, a gente pode enfrentar situações difíceis e Deus vai dar força. Isso é muito sério, gente. A gente fala do que existe muitos fanáticos, de fato existem pessoas com justiça própria, mas a gente esquece que um ato de achar que a gente pode morar na cidade sem ter influência, a gente está cheio de justiça própria. Eu posso, eu tenho poder. A gente não pode nada. A gente não pode nada mesmo. Sem Jesus, sem a graça dele nos sustenta a cada momento. Por nós mesmos, a gente não pode ficar imune ao pecado, à influência do mal aqui nas cidades. Não tem como. Então, se eles estão voluntariamente porque querem, há um grande perigo. Olha só. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia de grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no, pondo em perigo a salvação da sua própria alma. Olha, eu até aconselho aqueles que não assistiram, assistir aquele vídeo que eu postei ali sobre perguntas e respostas das cidades, que é o Uriel Vidal, que ele trabalha comigo, a gente trabalha junto no ministério, e ele falou algumas coisas bem verdades. Eu fico preocupado, muito preocupado com algumas coisas que têm sido pregadas, que nem eu falei, com boas intenções, mas esquecendo do resultado que isso acontece. Você imagina só mensagens como essas de que, não, então aqueles que podem, ou não é o momento, não é agora. A gente está indo contra a luz de Deus, sabe? Está indo contra o que Deus falou, que risco, que orgulho para o próprio coração humano rejeitar. Mas tem muitas pessoas que, é como se você estivesse dando um alimento que o povo não precisa. Porque vai lá e só fala de alguns textos, mas está tudo diante de nós, olha esses textos. A gente não é bobo, assim, de ficar cego diante desses textos. Então, eu gostei muito, né, de alguns líderes trazendo um ponto equilibrado mesmo. Falando desses, não rejeitando os textos, mas falando, olha, é verdade. Que nem o Renato Stêncio, ele comentou, não, o ideal de Deus, não existe um tempo para sair das cidades. O tempo sempre existiu. O ideal sempre foi. Nunca não foi o ideal. Desde o Éden é o ideal. Então, isso é muito sério a gente falar sobre isso, né? Então, quer falar, Diogo? Marlon, só comentando essa questão de realmente, assim, encontrar desculpas, né, para fazer as coisas que a gente gosta, né? Eu acho que a gente tem 6.000 anos de história de pecado no mundo, né? Sempre mostrando que o problema não está nem tanto na ação de desobedecer, mas na desobediência em si, porque você vai obter consequências que você não faz nem ideia.
Então, Adão e Eva assim, não faziam ideia das consequências da ação deles. Entendeu? Eles não imaginavam o que iria acontecer. O problema é que eles pensaram que não tinha nenhum problema comer do fruto. E assim é sempre na história, né? E a gente vê poxa vida, a gente está vendo hoje, eu costumo pensar que hoje a gente já não tem nem que ter fé mais para acreditar na mensagem de saúde, porque a ciência é tão clara, mostrando, né, que os 8 remédios naturais são tão importantes para a nossa saúde física, mental, emocional, tudo, em todos os aspectos. Então, hoje você não precisa nem de fé mais para acreditar. Antes você precisava, né, no tempo de Moisés lá, que Deus falou que não ia colocar as doenças no povo de Israel. Você precisava de fé nisso porque você não entendia que comer uma gordura, o colesterol ia entupir artérias e outras coisas mais. Então, sempre uma ordem de Deus, um conselho de Deus, ele encontra por trás disso uma infinidade de coisas que você, desobedecendo, você vai sofrer que você não faz nem ideia. E para ilustrar isso, eu queria ler esse texto de Testemunhos da Igreja, volume 2, página 584. Ela diz assim: aqueles que sacrificam a simplicidade pela moda e se afastam das belezas da natureza não podem ter uma mente espiritual. Então, vou ler de novo. Olha que coisa profunda isso. Ela fala assim: aqueles que sacrificam a simplicidade, uma vida simples, né, pela moda, e se afastam das belezas da natureza não podem ter uma mente espiritual. E ela continua dizendo: eles não podem entender a habilidade e o poder de Deus, como revelado em suas obras criadas. Portanto, seus corações não aceleram e palpitam com um novo amor e interesse, e não ficam cheios de reverência ao ver Deus na natureza. Então, a gente começa a perceber assim que tem muito mais por trás de simplesmente, né, você se afastar das tentações e tal, é você realmente começar a adquirir uma mente espiritual. No meio da natureza, como você disse, né, tem uma força ali te puxando para ser espiritual. E eu acho assim que a gente tem que focar nisso, né, mostrar para as pessoas isso. Não é uma questão de simplesmente um conselho. Se você pode ir, vai, beleza, mas se não pode ir também não tem problema. Não, tem consequências, né? Como já foi falado aqui, consequências principalmente para os filhos, para as crianças, né? Famílias com crianças pequenas. Então, as consequências são grandes e a gente precisa, de uma vez por todas, viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus falou, não entendo muito as consequências, mas eu vou obedecer porque as consequências são sérias, senão ele não falaria. É verdade. Algo interessante que tem, vamos ver aqui, ó. A gente sabe a importância, né, da obra nas cidades. E Ellen White, ela comenta um plano ideal, né, das cidades. Eu gosto muito disso. Durante os últimos poucos anos, a colmeia em São Francisco tem sido, sem dúvida, uma colmeia muito ocupada. Muitos setores do trabalho cristão têm sido desenvolvidos por nossos irmãos e irmãs. Neles se inclui visitação aos enfermos e desamparados, fundação de lares para órfãos e a obra em favor dos desempregados, o cuidado dos doentes, o ensinamento da verdade de casa em casa, distribuição de literatura e uma promoção de classes sobre vida saudável e o cuidado dos enfermos. Uma escola para crianças é dirigida no porão da casa de culto da Rua Laguna. Durante algum tempo foi mantido um lar para trabalhadores e uma missão médica. Na rua do Mercado, próximo ao Teatro Municipal, havia salas de tratamento que funcionavam como sucursais do Sanatório de Santa Helena. No mesmo local havia um armazém de alimentos saudáveis. Próximo ao centro da cidade, não distante do edifício Call, era dirigido um restaurante vegetariano, o qual funcionava 6 dias a semana e ficava inteiramente fechado aos sábados. Ao longo do Ancoradouro, realizava-se um trabalho missionário a bordo. Em várias oportunidades, nossos pastores dirigiam suas reuniões em grandes salões da cidade,
assim a mensagem de advertência foi dada a muitos. Então, assim, não é pecado a gente ser chamado para alguma dessas obras que devem acontecer nas cidades e ter que morar nas cidades. A gente não precisa ficar desesperado quanto a isso, achando que a gente vai estar em pecado. A gente tem que ter paz, a certeza e uma consciência em Cristo, não baseado no que os outros dizem, a respeito do nosso chamado individual. E isso é muito sério. Então, assim, eu estou trabalhando para Deus, eu estou onde eu gostaria que Ele estivesse, eu tenho esse passo de certeza, e Ele prometeu que guiaria os seus filhos. No livro Ciência do Bom Viver, gente, tem textos maravilhosos sobre a condução de Deus com a nossa própria vida. Ele vai conduzir a gente. No livro Desejar Todas as Nações, fala sobre Jesus, que diariamente fazia planos para si. O Pai fazia para ele, na verdade. E da mesma forma deve ser conosco, onde Deus faz a nossa vida, onde a nossa vida seja uma simples realização da vontade dele. Deus guiará os seus filhos, é uma promessa. Tem até músicas do Inário. Então, assim, a gente pode ter paz na caminhada. Se for na cidade, realizando algum desses trabalhos, amém. E sempre que possível, saiamos da cidade, ter uma tranquilidade de mente e voltemos para o trabalho. Mas agora sim, existem muitos motivos, né, para a gente sair das cidades. Aqui são só alguns, né? Só alguns que a gente vai falar aqui. Proteger as famílias. Então, que nem foi citado aqui. Ellen White usa a palavra especialmente. Eu gosto muito de me atentar para as palavras que são escritas, né? Especialmente as famílias. Então, aqueles que têm filhos devem entender que muito provavelmente é um chamado para eles estarem no campo. Eu conheço, mas, por exemplo, eu sou pastor. Eu conheço um pastor, amigo nosso, lá em Belo Horizonte, que procurou, ia ser pastor lá de 7 ou 9 igrejas, acho que 9 igrejas. E eu, Senhor, eu quero morar no campo com a minha família, eu quero morar no campo com a minha família. E buscou, até que encontrou um sítio, um condomínio de chácaras, e hoje está morando lá. E pelo contrário, agora ele é como se fosse uma escola missionária lá deles, lá da família. Todo mundo se ajuda, os filhos, e trabalham junto, a esposa, vem pessoas ali, tem palestras. É uma bênção, além das igrejas que eles cuidam. Então, assim, se a gente estiver disposto a fazer a vontade de Deus, Ele pode abrir o caminho. Ele pode estender uma mesa no deserto. Pode ser que seja da vontade dele que a gente more na cidade? Pode. Mas isso é raro, ainda mais para quem tem filhos. Não vamos dizer nulo, porque a gente não pode engessar as coisas e falar que é desse jeito para todos. Porque Deus também tem um chamado individual e cada um vai ter a responsabilidade de, quando vier a perseguição, e estar diante de Deus e falar: Senhor, eu assumi essa questão. Eu quis morar na cidade. Cada um vai responder por si e cada pai de família vai responder por sua família. Então, eu não posso dizer o que o Eric tem que fazer ou o que o Eduardo tem que fazer. Eles, com Deus, vão decidir isso. A gente mostra orientação, e a orientação aqui não é genérica. A Ellen White nunca foi todos, mas ela fala especialmente os que têm família, sim. Subsistência, ela fala vários momentos sobre as leis dominicais, o perigo a dificuldade de comprar e vender. A gente teve aí crise dos caminhoneiros, teve agora essa grande crise. E, gente, olha, Deus foi tão bondoso conosco que a gente estava indo para Engenheiro Coelho. Algo deu errado no meio do caminho ali e a gente foi alugar uma casa, ia demorar 1 mês para ficar pronta. As outras a gente realmente não via que estava dentro dos princípios que Deus queria para nós como família. E ali a gente falou: bom, Senhor, o que eu vou fazer? 1 mês, né? E nessa mesma semana me ligaram lá da Serra do Cipó, em Minas Gerais, uma escola missionária e uma clínica natural. Me ligaram e falaram: Marlon, eu precisava de ajuda de você aqui 1 mês para dar um apoio aqui e tal. E eu falei: nossa, Senhor, tô indo. Orei e fomos. E aí que aconteceu tudo isso. Então a gente ficou refugiado nesse momento de aperto lá na Serra do Cipó. E foi o momento que eu mais trabalhei. É lógico, foi afetado porque não pôde vir hóspedes, né? Então financeiramente ficou afetado. Mas a gente trabalhou demais. A gente todo dia tem a nossa vida tranquila, ao ar livre. Ali a gente fez quarentena só com o pessoal ali dentro, mas eram 50 pessoas morando ali internamente. Então, a gente ia fazer o culto aqui. Não tinha como, tinha que ter o culto ali com 50 pessoas. Mas a gente manteve, né, restrições de saída, etc., os cuidados. Mas foi uma grande bênção. Então, o campo ele sente muito menos as dificuldades. Na época da greve dos caminhoneiros, eu estava numa outra escola missionária em Minas, e aí eu falando com o diretor lá, eu fiquei preso lá, minha esposa ficou lá nessa Serra do Cipó, né, 300 quilômetros de diferença, de distância. E aí eu perguntei para ele:
Ô, Roselito, me conta aí, a gente está aqui em 30 pessoas, se a gente não comprasse mais nada de mercado, quanto tempo duraria? A gente poderia ficar aqui? Ele falou, Marlon, 1 ano. 1 ano sem plantar, só vivendo do que tem. Gente, olha o que Deus quer para nós, para os seus filhos. Ele está nos preparando para uma crise. E Ellen White várias vezes falou isso, não é coisa da nossa cabeça. Deus já revelou, ele revelou através do Espírito e Profecia isso. Então esse é um outro ponto. Você queria falar alguma coisa sobre o juízo, né? Eu notei aqui, Diogo, mas se você quiser falar, você falou que tinha alguma coisa aí. Assim, eu separei alguns textos aqui que Ellen White ela deixa bem claro assim que as coisas vão ficar pior, né? Vão piorar e Deus quer nos dar assim, nos proteger dessas coisas, né? E um dos propósitos, grandes propósitos de Deus com todas essas coisas que estão acontecendo, né? Ela fala que acordar a gente. Ler esse texto aqui de Profetas e Reis, ela fala assim, quantas vezes ouvimos falar de terremotos, tornados, destruição por fogo, inundações, com grande perda de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são surtos caprichosos de forças desorganizadas e não regulamentadas da natureza, totalmente fora do controle do homem. Mas em todos eles, o propósito de Deus pode ser lido. Eles estão entre as agências pelas quais ele busca despertar homens e mulheres para que sintam seu perigo. Então, Deus, o objetivo dele é acordar a gente, né? Porque realmente, como foi falado aqui, a gente está no estado de Laodiceia. A gente não está realmente entendendo o que está pela frente aí, né? O que nós vamos enfrentar. Deixa eu ver outro texto aqui. Aqui ela diz assim: pragas e julgamentos já estão caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades por terra e mar, o estado instável da sociedade, os alarmes da guerra são portentosos. Eles prevêem aproximar eventos da maior magnitude. Então, tudo isso que a gente está vendo realmente é um sinal assim de que coisas piores, maiores vão acontecer, para a gente realmente acordar. E esse outro texto aqui que está no Grande Conflito, ela fala assim: o mesmo poder destrutivo exercido pelos santos anjos quando Deus ordena, será exercido por anjos maus quando ele permite. Agora existem forças prontas e apenas esperando a permissão divina para espalhar a desolação por toda a parte. Então, assim, literalmente, né, os anjos estão segurando esses demônios que querem realmente destruir a humanidade, né? E ela fala mais claro aqui nesse outro texto. Ela fala: os terremotos e os ventos agitarão as nações para um combate mortal, enquanto os anjos sustentam os 4 ventos, proibindo que o terrível poder de Satanás seja exercido em sua fúria, até que os servos de Deus sejam selados na testa dele. Prepare-se, peço-lhe. Prepare-se antes que seja tarde demais. Então, com tudo isso que a gente está falando aqui, eu acho que nosso grande objetivo deve ser esse, né? Entender que nesse momento os anjos estão segurando esses conflitos que a gente está vendo aqui, que cada vez parece que está ficando pior, mas eles estão segurando para quê? Para a gente se preparar, para o nosso caráter ser transformado, para a gente receber o selo que é o caráter de Deus na nossa vida. Né? E tudo isso, vida no campo, reforma de saúde, né? Mudanças de hábitos na nossa vida, tudo isso é para quê? Com esse objetivo de ter realmente o caráter de Cristo reproduzido na nossa vida.
Amém. E isso é muito bom, muito importante. Uma coisa que a gente tem que entender sobre eventos finais, gente. A gente não está esperando o decreto, né? Tá, deixa eu melhorar. A gente está olhando demais para a agenda do diabo. A agenda do diabo é o decreto dominical, é ele que vai instituir isso. E só que o que está acontecendo? Por que isso não aconteceu? Será que o papado não conseguiu fazer o trabalho ainda? Será que os Estados Unidos não conseguiu fazer o trabalho que ele queria ainda? Claro que não. O que está faltando vem da nossa parte, a nossa consagração. Porque a gente lê no Grande Conflito, a gente vê que o alto clamor ele vai começar a aumentar o volume, vai ser pregado dentro da igreja, o testemunho direto, vai intensificar a sacudidura, e aí isso vai começar a sair para fora da igreja, o alto clamor, e aí por causa do alto clamor, isso vai enfurecer as nações, então elas vão aí colocar o decreto dominical. Então, o decreto dominical vem em resposta do alto clamor. E o alto clamor vem em resposta do Espírito Santo começar a tocar corações, levantar os valentes que estão dormindo, levantar os homens que precisam pregar. É uma resposta nossa. E a gente vê isso, né? Ellen White, vários momentos falando que em 1904, 1906, Jesus já poderia ter vindo à Terra, mas por causa da incredulidade, mundanismo, a briga entre os irmãos, por causa de tudo isso, a gente vai ter que passar talvez muitos anos neste mundo. E é justamente 150 anos se passaram, 100 anos se passaram. A gente continuou neste mundo. Por quê? Por causa da nossa incredulidade, nosso mundanismo. Então, assim, qual é a missão da nossa vida como homens e mulheres do Senhor? Principalmente o homem, sacerdote do lar. Qual que é? Buscar o sustento da família? Não, está aqui nesse texto. Insto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar espiritualidade. Cristo está à porta. Por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considereis uma privação seres convidados a abandonar a cidade e mudar-vos para as zonas rurais. Aí, ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à imagem, à mesma imagem. Que lindo, né? Esse é o trabalho que Deus quer fazer conosco. E, queridos, não conto isso por glória, nada disso, mas é que se Deus pode fazer na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Como qualquer homem, eu tinha meus medos de sustento. Ia acabar de casar, ia casar e eu entendi que Deus tinha chamado a gente para a missão. Hoje eu era para estar ganhando mais de 10 mil reais no meu trabalho, seguro, tranquilo. E Deus nos chamou para uma missão, e trabalhando só 6 horas por dia, né, lá no Tribunal de Contas. Ia ser tudo que eu sempre sonhei. E Deus nos chamou para ir para a missão, a ter um sustento aparentemente incerto. Na verdade, aos olhos humanos seria incerto. Mas eu sabia que eu e minha família, eu e minha esposa, precisávamos de vida espiritual, de espiritualidade. A carga de pecado que nós vivemos por ter vivido longe dos caminhos de Deus tinha influenciado muito a nossa maneira de pensar. Como Ellen White fala de Moisés, até a arquitetura do Egito tinha, até certo ponto, afetado o seu caráter. Então, assim, imagina nós, não foi a arquitetura do Egito, foi o Egito mesmo, na veia, correndo no sangue. Então, eu via que eu precisava disso. E a gente tomou uma decisão de entregar as primícias de nosso casamento para Deus. E foi uma maravilha. E, assim, seria um outro momento para contar das grandes coisas que Deus fez por nós. E nesse momento de crise, nessa caminhada, há pouco tempo eu recebi um convite para trabalhar no NASP, na minha área. E até o cara que me convidou, como assim você não vai aceitar? Eu falei, não, já tenho um chamado de Deus. Estou nesse outro ministério. E lá, quando eu fui para a Bélgica também, fui lá trabalhar no ministério. E aí o outro rapaz trabalhava muito bem financeiramente, na minha área de tecnologia da informação. Falou, cara, para mim é muito fácil chamar vir trabalhar aqui. Olha esse carro, ele tinha um carrão bonito lá. A empresa que me dá, olha esse apartamento, meu salário, tudo é muito fácil. Você não quer isso? Eu falei, não, obrigado, né? E aí passou algum tempo, muitos foram demitidos do NASP por causa de uma crise financeira. Veio esse problema, mais pessoas agora vão sair. Lá tá tudo parado e a gente hoje continua trabalhando como se nada tivesse acontecido na missão, com sustento, não como seria no passado, mas hoje como que dá para viver sem medo de ficar sem, porque Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus filhos. E as bênçãos espirituais que eu e minha família vivemos, dinheiro nenhum vale.
Nada disso vale. Então fica aqui o meu conselho para aqueles que têm família, para procurarem espiritualidade. Uhum. Alguém quer comentar algum ponto? Você falou da Bélgica aí, a Bélgica hoje é o país que está pior de todos nesse negócio do vírus aí. Olha só, não sabia não. Tá morrendo mais gente proporcionalmente à população. Não sabia disso. Interessante. E sempre foi meu sonho ir embora para a Europa, essas coisas. Então, mas graças a Deus, Deus é muito bondoso e nada disso é melhor do que Ele tem para nós, né, para os seus filhos. Um outro ponto que eu acho importante, gente, antes de partir para o ponto, né, de características, etc., são pontos mal compreendidos. Ao ouvir essas palestras, eu anotei alguns pontos que alguns falam, né? Por exemplo, um pastor aí falou: vamos morar em uma cidade celestial, lá no céu. Logo, cidade não é algo ruim, né, em si mesma. Só que no livro Vida no Campo, se a gente vê, a Ellen White fala que a gente vai chegar com nossas coroas, vai colocar na estante, vai para o fundo de casa e vai mexer com o quê? Agricultura. Vai plantar no céu. Eu achei isso o máximo. Então, assim, pode ser que seja uma cidade, mas uma cidade bem diferente. Uma cidade porque vamos estar perto, nós vamos ter nossa área de terra até no céu. Então, é um desconhecimento, infelizmente, do espírito de profecia. É lógico, porque muitos dizem quem está no campo, quem está na cidade está em pecado. Essa afirmação, para muitos, podem ser verdade, mas para muitos não é verdade. E a gente não pode generalizar. Então, essa frase vem como medida de ir contra essa frase que também está errada. Então, vira assim, é que nem aquela luta de direita e esquerda, né? Extrema direita e extrema esquerda. Os dois estão brigando por pontos extremos. Então, existem pontos extremos, né? Mas Deus quer que a gente encontre o equilíbrio. Conviver com as pessoas para poder influenciá-las. Isso é importante e no livro Ciência do Bom Viver é dito que Jesus, ele fazia isso com as pessoas, ele se relacionava com elas, é verdade. Inclusive, eu já participei de vários movimentos assim na Igreja Adventista que pega muito forte esse ponto. Só que a gente esquece do perigo, dos cuidados. De fato, devemos. Mas pela influência íntima com os descrentes, a gente pode ser influenciado. Eu quero responder isso com um texto. Olha aqui. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderiam ter feito, mesmo se tivesse residido num lugar a certa distância da cidade. Enoque andou com Deus e, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida com todas as espécies de violência e iniquidade, como Ló em Sodoma. Então, eu estou com a síndrome do Senhor. É verdade, temos que nos relacionar com as pessoas, mas tem que ter limites. A minha sogra mora no apartamento aqui em Campo Grande. E, cara, é muito ruim. Quase todo dia, a gente sente cheiro de maconha do vizinho. Aí a música, ouve o vizinho batendo na esposa. Sabe, são coisas que, beleza, a gente é adulto, né? E a gente não é forte, mas mesmo assim, agora é uma criança perto disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. De fato, é verdade, de influenciar as pessoas no convívio, sim. Mas se vocês lerem o capítulo 19 do Ciência do Bom Viver, que fala sobre isso também, a influência de poucas visitas da pessoa ir no campo é muito mais forte do que a continuidade dela nas cidades. Ela fala nisso no contexto de clínicas naturais, tá? Mas, para vocês verem, você fazer todo o trabalho na cidade diariamente seria muito menor do que ela ir lá e passar uns dias no campo. Porque no campo, Deus tem os seus evangelistas, os passarinhos, a natureza. Ele está pregando testemunhos diretos ao coração humano. Então, isso é importante a gente falar também. Se alguém quiser comentar, só fala. Uhum. Outro ponto. Pode falar. Nós vimos isso claramente lá nesse mês que passamos lá no Jânio, né, mês de janeiro, com a escola missionária. Então, pessoas ali que participaram da escola com problemas gravíssimos, né, psicológicos, e uma aluna com problemas de tendências suicidas e até lá na escola, durante o período que estivemos lá, ela ouvia vozes para ela falando para ela se matar ali, entendeu? E no final, ela conversando com a gente, assim, ela falou que foi uma experiência totalmente transformadora para a vida dela. Ela realmente, assim, viu algo que ela nunca tinha visto, né? E já era adventista por muitos anos.
Então, assim, em um mês, né, 4 semanas realmente foi algo transformador para ela e para outros também. Então, realmente, assim, esse é um dos objetivos de Deus, né? Ter uma família vivendo ali, e o Jânio e a Luciana são exemplos disso, né? De quantas pessoas são mudadas, abençoadas, só por visitá-los lá, passar um fim de semana lá, né? Verdade. Eu ia comentar isso aí também, porque a gente percebe muitas vezes que uma simples visita para uma pessoa não é o suficiente, sabe? Um estudo bíblico, você vai lá, fica uma hora conversando com a pessoa, ou você faz uma visita para alguém da igreja que tem filhos, não é suficiente. Você vai fazer o quê? Você vai falar assim, vem aqui em casa, eu moro na cidade também, o que adianta? Então, quando você tem a oportunidade de ter um lugar diferente, entendeu? Aí faz toda a diferença. Você pode chamar a pessoa para ir lá e muda a coisa. Agora, morando na cidade, você perde essa capacidade de fazer isso. Ela não é nula, mas é muito menor do que se você pode fazer no campo, né? Lógico que um ambiente bem ordenado na cidade, daqueles que Deus pede para estar na cidade, é um testemunho muito forte, mas no campo há muitas mais bênçãos, não só bênçãos, mas influências do próprio Deus, né? Ó, é egoísmo morar no campo, porque a gente deixa o trabalho na cidade. Eu já ouvi muito disso, muito mesmo. E isso é uma infelicidade, porque então Deus é um egoísta em mandar nós fazermos isso. Porque ninguém que está indo querendo mudar para o campo, porque, não, eu quero. É porque Deus mandou. Ele falou, ele é meu chefe, ele é meu general. Ele que determina a minha vida, não sou eu. Então ele que é egoísta. Então tá jogando egoísmo sobre o próprio Deus. Que dificuldade. Porém, eu entendo por que eles falam essas frases. Não é porque aqueles que vão para o campo e é ativo na igreja. Não é isso. É porque existem muitas pessoas indo e se excluindo. Eu tô tendo uma experiência de morar no campo. Gente, não é fácil. Você tem vários pontos que a gente vai lidar, talvez não vai dar tempo hoje, ou não vai dar tempo hoje, a gente pode deixar para a próxima semana, sobre experiências práticas de evangelismo morando no campo. Tem as suas dificuldades. Mas tem gente que está indo se isolando, morando 50, 100, 200 quilômetros longe da cidade, se isolando totalmente, querendo viver. Eu estou participando de outro grupo que gente que fala não, que a gente não pode ter luz elétrica, porque senão a gente não vai estar preparado para os eventos finais. Então existe de fato os fanatismos, gente, no meio disso tudo. Eu acho assim, uma recomendação, cara, que tem que fazer. Leia o livro no Vida no Campo, poxa, entende? Tem tudo isso aí, até a questão da distância lá. Então não é um livro grosso, é um livro fino. Eu acho que quando for pregar sobre esse assunto, a gente traz os textos, mas principalmente fala, leia por você mesmo, para você ver o ponto de equilíbrio. Fala para não ser precipitado, por exemplo. Mas também tem esse texto que você tinha falado aí, que a pessoa também tem que se esforçar. Então tudo é um ponto de equilíbrio, né? Sim. Na tentativa de acertar, foi lançada uma frase dessa aqui que eu fiquei muito preocupado. Nossa igreja era uma igreja rural na época, porque a maioria, né, acho que era 75% das pessoas moravam nos campos nessa época. É o dado que passaram, não sei se confere, tá? E depois teve o êxodo rural para cidades, e hoje é ao contrário, inverteu. Então, ou seja, aquilo que Ellen White falou, não é bem assim hoje. Gente, isso aí é terrível. Então, eu não creio mais em profecia. Porque Ellen White fala que as mensagens dela, porque perguntaram um dia se haveria outro profeta ou não, ela fala que as mensagens que foram dadas a ela seriam suficientes para guiar o povo até o fim, até a volta de Jesus. Se eu creio nisso, eu creio que as mensagens delas não são só para o tempo dela, são para o meu tempo hoje e para amanhã, daqui 10 anos ou 100 anos, se for o caso. A gente precisa crer no Espírito de Profecia de fato, no que é para o nosso tempo. Não existe esse papo, é lógico, gente. Por exemplo, ela fala sobre distância. A distância na época, eu acho que isso pode mudar hoje, porque na época tinha carroças, hoje tem carros. Então, a distância que ela fala pode ser relativa. Então, isso a gente tem que, sim, tomar algum cuidado para ser equilibrado nesse ponto. É muito importante. Mas falar que as mensagens agora têm que ser reconsideradas, isso é um absurdo. A gente não pode desconsiderar do que está escrito. Existe, de fato, uma mudança, mas que nem, por exemplo, Deus viu que alguns tipos de alimentos no futuro seriam inseguros. Ellen White ela era vegetariana, mas não era estrita. Ela consumia ovos, leite. Ela
recebeu a visão de Deus e falou, ó, vai ter um perigo. Mas eu imagino Deus falando para ela, ó, vai ter um perigo no futuro, viu? Lá no futuro, não é agora. Vai ter um perigo sobre consumir esses tipos de alimento. Então, fala para o seu povo, fala para o meu povo isso. E ela fala, ó, chegará um tempo em que isso vai ter que deixar de ser feito. Entende? Então, assim, Deus preparou a gente. Se ele falasse assim, ó, gente, chegará um tempo em que haverá um êxodo para as cidades, e aí essa mensagem de vida no campo vai ficar meio descontextualizada. Mas Deus não falou isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto também. Se irmos para o campo, não poderemos evangelizar as cidades. Confesso, gente, confesso mesmo, não é fácil. Não é fácil. Os trabalhos do campo são muitos, muitos mesmo. Viver no campo não é uma tarefa fácil. Ainda mais para quem não tem o seu sustento do campo. Já não é para quem tem o sustento. Eu, por exemplo, não tenho o meu sustento do campo hoje. Até vou contar uma experiência semana que vem do que eu tentei ter um sustento do campo. E a experiência que eu e meu irmão tivemos. Mas hoje a gente trabalha no ministério, a gente trabalha online. Sobra pouco tempo para fazer as coisas do campo. E aí você chega cansado à noite, você quer ficar em casa. Você não quer sair para visitar ninguém. Você não quer sair para dar estudo. A cidade está longe. Então tem dificuldades. Mas a despeito das dificuldades, nós temos que fazer isso. Sábado na igreja, cultos de quarta-feira. Nossa, é longe, é caro. Por isso que a gente tem que analisar tudo isso, e é real. Analisarmos esses pontos agora, que é o momento para a gente sair das cidades. Não é para ter fuga, não é para ir lá no meio do mato, se isolar, onde vai ficar caro vir semanalmente, 1, 2, 3 vezes na semana para as cidades. Então esse é um ponto importante. Mas sim, evangelizaremos as cidades. Claramente ali tem um exemplo de Enoque que a gente já leu aqui, né? Um outro ponto, pode falar. Só um comentário rapidinho. Esse eu acho que é um detalhe que ajuda muito quando você não sai sozinho, entendeu? A não ser que você tenha uma família aí como era antigamente, né, com 5, 6 filhos, ou 12 filhos, como meus avós, mas quando você tem outras pessoas juntas, né, como a gente já mencionou, de algumas famílias saírem juntas e com esse mesmo objetivo, isso facilita demais. Facilita muito, porque não só para a questão do trabalho ali no campo, né, porque você pode organizar uma força de trabalho, fazer um trabalho juntos ali, plantio, colheita, essas coisas assim, mas também até mesmo para o evangelismo. Então, uma pessoa fica responsável por uma coisa, outras por outras, né? Para a educação de filhos, né? Você divide o trabalho, né? Uma mãe pode cuidar de uma área de educação, outra mãe outra. Então, assim, e realmente, todos esses detalhes, assim, Deus vai dando sabedoria para a gente saber administrar. E realmente é muito importante esse grupo, e muito importante a gente se reunir para discutir essas coisas, porque a gente vai se aproximando um do outro, vai vendo que um pode ajudar o outro. Eu não preciso sair do campo sozinho, eu, minha família, vou ter que fazer tudo. Vou ter que plantar, colher, educar os filhos, evangelismo, tudo sozinho, só eu e minha família. Não. Eu posso me unir com outras famílias, e o trabalho se torna mais leve quando muitas mãos estão ali ajudando. Uhum. Eu pretendo, se eu conseguir, né? Porque não vai ser algo fácil, mas eu sei que Deus vai me ajudar para eu conseguir comprar algo no campo e ir para o campo, mas eu não pretendo ir sozinho, não, só com a minha família. Pelo menos mais uma família junto, né? E aí, assim, não vai dar para sanar hoje, tenho certeza, mas eu tenho muitas dúvidas. Qual o tamanho da terra que eu compro? Qual é? Se tem que ter rio, se pode ser sem rio, se tem que ter nascente. Sabe? São coisas assim que eu preciso de ir atrás dessas informações aí. Né? Se a gente pudesse ver isso junto no decorrer desses encontros, isso seria interessante. Semana que vem eu quero lidar com isso. Eu sou jovem ainda, né? Mas a gente passou aí quase 4 anos nessa caminhada, conhecemos muitas pessoas morando no campo, muitas experiências boas e ruins, e vidas em ministérios, e várias formas de missão, e eu acredito que vai ser muito legal a gente falar sobre isso, quem sabe semana que vem vai dar tempo. É um ponto legal. Outro ponto aqui, campo não salva. Gente, campo não salva.
não salva mesmo. Isso é verdade. As pessoas citaram e é verdade. Não é resultante. Lembra, já comentamos sobre isso lá em cima. Mas fique nisso na mente. Tem muita gente indo para a cidade, para o campo, cheio de justiça própria. Agora cumpri o que Deus mandou e agora estou bem. Não é isso. É que nem um casamento. Começa os desafios. Aí começam as lutas e a realidade da vida. Então, o campo por si só não salva. Se a gente for para o campo, a gente só está fazendo o que Deus mandou, mas ainda assim é Ele que santifica. Eu conheço pessoas que mudaram para o campo porque entenderam a mensagem, mas lá vivem uma vida tão corrida, tão pesada, tão puxada, que não consegue fazer o culto, ter os momentos com Deus. E que diferença? E eu conheço uma pessoa que, para ela, eu conhecendo a realidade, seria mais saudável ela viver na cidade como estava do que hoje como está vivendo no campo. No caso, lógico, o certo não é mudar para a cidade então, o certo é ajustar a vida no campo. Mas essa é uma realidade, tá? Então, para a gente deixar isso bem claro. Sobre outro ponto, nem todos têm condições. Isso pode se tornar relativo. De fato, nem todos têm condições. Mas na mente de Laodiceia, isso pode se tornar muito relativo. Então, assim, nem todos têm condições. Mas a Ellen White fala, muitos terão que trabalhar arduamente para abrir o caminho. Se a gente gasta bastante, retém os gastos. Se a gente tem vários bens, vamos ver o que a gente faz. A gente não tem, então o que eu posso fazer para isso acontecer? Então, assim, não é, não, como eu não posso, então, ok, isso não é para mim, tchau. Não, eu não posso, Senhor, o que eu preciso fazer para então poder? Essa atitude de quem tem um coração convertido, de quem quer fazer o propósito de Deus, isso é muito importante também. E isso só dito assim, quem não tem condições não vai. Isso é muito perigoso, a gente falar só isso. Tem que dar essas ênfases também, né? Eu fico triste, Marlon, quando eu ouço esses argumentos, né? Porque a mesma pessoa que entrega esses argumentos não mostra as consequências de ficar na cidade, entendeu? Então, eu não vejo uma pessoa falando assim, olha, você não pode sair da cidade, você não tem condições, tudo bem, mas eu quero falar para você quais são as consequências disso para sua família, para os seus filhos, para o seu caráter, né? O que vai acontecer no futuro nas cidades. Você tem que se preparar, porque quando sair, né, quando as coisas acontecerem, você não vai poder comprar nem vender, você não vai ter, né, condições, vão cortar sua luz, sua água. Então, a pessoa também tem, eu acho que a mensagem tem que ser equilibrada, tem que ser mostrado realmente que existem consequências para isso, porque senão a gente vai ver que talvez essas pessoas que estão pregando uma mensagem, só parte dela, vão sofrer as consequências dos juízos de Deus, porque elas estão como atalaias no muro para alertar o povo de Deus dos perigos que estão para acontecer, e não estão fazendo isso. Isso é um ponto muito importante mesmo. A gente tem mesmo que cuidar, mostrar, né? Exatamente, tem muitas pessoas que não sabem o que vão acontecer. A White fala que chegará um tempo onde muitos irão querer sair e não poderão. Gente, que desespero. Essa crise, eu estava longe da minha família. Que desespero ficar longe deles. Longe, se estava eu e minha esposa, mas a minha sogra, ela é solteira, etc. Então, é muito importante a nossa presença. E a gente vendo o desespero da família e não poder ir até eles. Gente, a gente não imagina o que vai ser. A gente querer ir embora, sair, tirar a família daquela situação e não poder. Então, a gente tem que mesmo entender que aqueles que fiquem em paz de consciência de que Deus está chamando. Porque se eu faço isso, eu sei que Deus cuidará de mim. É lógico, não estou falando que Deus não vai ser gracioso, que aqueles que não fizeram não vai ter jeito. No grande conflito, a gente vê pessoas, que nem White fala, que estarão no céu, que pelo jeito passaram pelas perseguições, só que como não exercitaram a fé no momento que deveriam, sofrerão muito mais do que outros esses momentos da crise. Então, assim, a gente vê que tem um espaço para misericórdia aí. A gente não pode falar, não, tá todo mundo perdido. Mas vai sofrer, não posso dizer que não. E muitos não suportarão, e aí não vão aguentar. Ver o conselho tutelar falando, você vai privar o seu filho disso, dá aqui o seu filho, ele vai tomar o seu filho, levando na justiça. Gente, vai ser um horror, e as pessoas não vão conseguir lidar com isso. Então, esse é um ponto importante. Eu acho assim que fica... A gente nunca pode julgar, né? É aquela coisa.
porque mesmo o meu coração já me engana, né? Às vezes eu falo, não, tem que ficar na cidade por algum motivo. Mesmo a gente mesmo se engana, imagina a gente saber as motivações da outra pessoa. Nosso papel é, que nem vocês falaram, ensinar, pregar e acabou. A pessoa fica, a gente não sabe. O que eu vejo assim, às vezes eu já vi, igual você está contando experiência, de pregações muito incisivas com relação a isso. Algumas pessoas ficam ali desesperadas. Você tem que passar um conforto para ela. Olha, leia, estude, entre em comunhão com Deus, busque com Ele, porque cada caso é um caso. Deixar claro isso para a pessoa. É muito importante isso aí, né? Bom, eu acredito que nós chegamos ao fim do que eu tinha para falar. Se alguém tiver mais algum ponto ou pergunta, pode fazer. Semana que vem eu estava pretendendo a gente começar eu contar algumas experiências. Eu acho que o Diogo também viveu, ele viveu um tempo no campo. É importante contar experiências também. E a gente vai lidar com cuidados ao sair, ao ir para o campo, e também algumas características, orientações práticas. Eu acho que isso é importante da gente ir falando sobre a realidade da vida no campo também, para a gente não ser como o construtor lá que fala em Lucas, né, que começou a construir a torre e não pôde acabar. Então isso é muito importante. E muitas pessoas leem, eu li o capítulo 1 de Vida no Campo e já fica desesperado para sair pro campo. Você lê o capítulo 2, 3, 4, 5 e chega no 6, a pessoa acha que não, agora tem que sair correndo e esquece de ler o 7. E o 7 é o que dá o equilíbrio. Então a gente tem que realmente olhar todos esses pontos. Então, alguém tem mais alguma pergunta, algum ponto do que foi falado, algum comentário? Senão a gente vai encerrar a reunião e a gente, semana que vem, a gente faz de novo. Bom, para mim tudo certo por hoje. Legal. Então a gente pode fazer uma oração? Vamos falar com Deus. Ô, Eric, você podia orar? Ah, sim. Orar? Ação. Senhor amado Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, porque nós estamos buscando fazer a sua vontade. Nós queremos muito andar nos seus caminhos, queremos muito que o seu Espírito Santo dirija a nossa família, nossas famílias. Nós queremos ter a certeza de que estamos no caminho da salvação, Senhor. E nos ajude a sabermos como lidar com essa situação do campo. Sabemos que já estamos convencidos, acredito que todos aqui que estão na reunião estão convencidos de que é o melhor para nós. Então pedimos que para os que não estão vivendo isso ainda, que o Senhor abra o caminho, que o Senhor mostre a maneira certa, o tempo certo, como fazer, mas principalmente que o Senhor propicie isso, porque humanamente muitas vezes é muito difícil. Então, queremos que o Senhor dirija a nossas famílias, o nosso povo, que a nossa igreja, as pessoas que hoje estão dormindo, que não abrem os olhos para o Espírito de Profecia, o Espírito de Profecia diz, que o Senhor abra a mente delas, que o Senhor use a gente para mostrar isso para essas pessoas e assim o Senhor possa derramar a sua chuva cerúlea sobre nós. Obrigado e que nós possamos crescer a cada dia no conhecimento da sua vontade e no seu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Então é isso. Pô, legal. Deus abençoe vocês. Falou, até mais, gente. Obrigado pra vocês aí pela... Prazer é nosso. Obrigado, Marlon. Tchau, tchau. Vem ao mesmo horário, então. O que vocês acharam do horário? Acho que tá bom. Tá bom. Então tá ótimo, então. Combinado. Beleza. Se Deus quiser. Falou, Tchau. Vou ver se eu chamo mais gente a próxima vez. Vamos ver. Tranquilo. Falou, até mais. Tchau.